Fechou, turma? Bora para a próxima, número 7, 8 agora? 8. Posso passar a tela? Professor, você não vai ler o texto? Não. Já viu? Tudo certinho? Questão 7 está certa, né? Vamos para 8. A correção gramatical do texto seria mantida. Correção gramatical do texto seria mantida caso a forma verbal agir fosse substituída pela forma verbal flexionada. Agirem. Vamos ver aqui, ó. Troca aí no seu texto. O número publicado pelo Banco Central argentino no dia 13 de novembro indica que a medida causou tensão entre os argentinos e os levou a agir. Levou a agir, como em tempos de crise. Levou a agir. Presta atenção nessa dica, turma. Sempre que você achar um infinitivo e antes do infinitivo houver preposição, você vai cortar bem aqui antes da preposição. Corta aí antes da preposição. Dá a faquinha aqui. Faca na caveira aqui, ó. Cortou antes da preposição. Beleza, cortei. Se o sujeito desse infinitivo estiver implícito, e ele está, quem é que vai agir, pessoal? Quem é que vai agir? Fala aí para mim. Não está nessa oração, está na oração de trás. Quem é que vai agir? O sujeito está na outra oração. Então a flexão aqui é facultativa. Levou os argentinos a agirem. Levou os argentinos a agir. Só que o sujeito está implícito, tá? Então você pode fazer a flexão facultativamente. Agir ou agirem. Vou fazer algumas frases paralelas para você refletir aí. Questão 8 está certa. Outra, pessoal. Vândalos que estavam presentes na passeata incitaram os manifestantes a se rebelar ou a se rebelarem. Vândalos, isso aqui foi questão de prova, do SESP também. Vândalos incitaram manifestantes, não vai caber aqui, vai ter que colocar ali no canto. Vândalos incitaram os manifestantes a se rebelar ou a se rebelarem. E a entrar ou a entrarem no confronto. Vândalos, o texto falava de black box, os vândalos incitaram. Vândalos incitaram. Manifestantes. Aqui tudo bem. Manifestantes. Aí vem a preposição, ó. Isso, vândalos incitaram manifestantes a se rebelar ou a se rebelarem, ou tanto faz. Flexão facultativa, né, gente? Aí, ó. Manifestantes a se. Ele colocou no singular, rebelar e a entrar no confronto. Entrar no confronto. Confronto. E aí, gente? Posso substituir rebelar por rebelarem e posso substituir entrar por entrarem sem que haja erro gramatical ou alteração de sentido? Se você encontrar um infinitivo, vai lá, precedido de preposição, onde é que você vai cortar? Antes da preposição. Se o sujeito estiver implícito, você vai fazer a flexão facultativamente. Quem é o sujeito do rebelar? Está dentro da oração ou está na oração anterior? Anterior, está implícito. Quem que vai se rebelar? Os vândalos? Não. Quem? Manifestantes. Então eu posso fazer a flexão facultativamente. Rebelarem, tá certo? Posso fazer. Rebelarem, não. Rebelarem. Vândalos incitaram manifestantes a se rebelarem. E a, que mais? Corta aqui antes do A. A entrar no confronto. Posso fazer a flexão? Sim, posso. E a entrarem no confronto. Agora, se você cortar antes da preposição e o sujeito estiver explícito, você só pode fazer a flexão no plural. Exemplo aqui, ó. Não se crê na possibilidade, não se crê na possibilidade de os políticos, não vou chamar de governadores não, vou chamar de políticos, devolverem ou devolver as verbas desviadas. As verbas desviadas. E aí, turma? Como é que é?
Aí vem a pergunta de prova. Poder-se substituir devolverem por devolver. Devolver. O que você diria? Certo ou errado? Bom, devolver é infinitivo. Antes do infinitivo você tem aqui os políticos. E cadê a preposição, pessoal? D. Você corta aqui antes da preposição. Cortei, professor, antes da preposição. Beleza, cortou antes da preposição. O sujeito está explícito ou está implícito depois da preposição, gente? O sujeito está explícito e para piorar, no plural. Então você tem que fazer a flexão de plural, ora. Não posso fazer a flexão no singular, não. Tem que ser no plural. Às vezes ele pergunta se pode fazer o plural, às vezes ele pergunta se está no plural, ele pergunta se pode fazer o singular. Você vai cortar antes da preposição. Não havendo sujeito expresso e sim implícito, a flexão é facultativa. Você flexiona se quiser, a questão está certa. Cai demais em prova, questão 8 certa. Bora para a próxima. Dúvidas? Agora, claro, se for uma locução verbal, tenho que comentar esse detalhe. Se for uma locução verbal, você não pode fazer a flexão do infinitivo. Como assim, professor, locução verbal? Ah, vou aproveitar vândalos aqui, ó. Vândalos podem tumultuar. Aí, pergunta de prova, poderia substituir tumultuar por quem, pessoal? Por tumultuarem. Pode fazer isso? Vândalos podem tumultuarem? Fica ruim, né? Fica ruim flexionar dois verbos de uma locução. Tumultuarem. Flexionar dois verbos de uma locução fica complicado. Tumultuarem. Olha isso. Aí estaria errado isso aqui, ó. Vou colocar aqui errado, você já sabe, né? Vândalos podem tumultuarem a passeata pacífica, etc, né? Então a questão está errada. 9. Oh, que 9 errado, rapaz? Eu tô errado isso aqui. Isso aqui que tá errado. Entendeu? Tranquilo? Não estou jogando a 9 ainda, estou na 8. Demenciando aqui. Vândalos podem tumultuar. Tudo bem? Tranquilo isso? Bora para a próxima. Questão 9 e 10 agora. 9. Vamos a 9. Questão 9. O emprego da forma verbal tem com acento circunflexo, na terceira pessoa do plural, justifica-se pela concordância com o sujeito composto, unido pela conjunção ou na linha 1, de valor inclusivo. Às vezes o examinador chama de valor aditivo. Professor, mas o ou não é alternante? Sim, eu também achei esquisito. Mas o Césio às vezes chama de valor aditivo, ou valor inclusivo. Agora ele botou inclusivo, mas na prova de agente da Polícia Federal, 2000 e... Ixi, faz tempo, não vou lembrar. Mas ele colocou o ou de valor aditivo. Então vem para o texto. A solicitação de portabilidade ou a demonstração de intenção de trocar os serviços pelos oferecidos por uma concorrente que ofereça condições melhores, tem se mostrado. Pergunta para mim assim, quem é que tem se mostrado? Quem tem se mostrado? A solicitação, núcleo, solicitação, blá, 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 ou o que, pessoal? Núcleo, demonstração. E o resto são só adjuntos, não são núcleos, mas estão junto do núcleo, né? Intenção, a demonstração da intenção de trocar os serviços pelos oferecidos por lá. Então, a solicitação ou a demonstração tem com acento circunflexo. Realmente, pessoal, esse ou aqui, ele dá a ideia de inclusão, de equivalência. A questão está certa, pode botar o número 9 certa. Porque são quase que sinônimos, são termos sinônimos. A solicitação de portabilidade. Ou ainda, se não for a solicitação de portabilidade, a simples demonstração de intenção de trocar os serviços pelos oferecidos por uma concorrente. Como é o nome disso, se não portabilidade? Né? Então são termos de mesmo valor. Esse ou aqui, ele é includente. E se o ou é includente, é como se ele fosse um e. A ideia de soma. Isso e isso tem se mostrado com acentos circunflexos para indicar o plural. Está certíssimo. Questão 9, item 9 certo. Dúvidas, turma? Questão 9 certinha. O ou é includente. Agora, às vezes o ou pode ser excludente e o verbo vai para o singular. Aí vai para o singular. Vou botar um exemplo aqui rapidinho, pessoal. Só para você acompanhar comigo. Quando o ou tem valor de exclusão. Quando eu falo, por exemplo, que o pai ou a mãe, o pai ou a mãe,
Ficará com a guarda da criança. Ficará com a guarda. Não vai ser guarda compartilhada, vai ser guarda exclusiva de um ou de outro. Ou é um ou é o outro. E aí, turma? Esse ou aqui dá a ideia de inclusão ou de exclusão? De exclusão. Aí o ou é excludente, o verbo tem que ficar no singular. O pai ou a mãe. Subentende até que você tem um ou implícito aqui. Ou o pai ou a mãe. Um ou outro. Ficará. O ficarão aqui está errado. Professor, mas se for guarda compartilhada? Eu acabei de dizer no contexto que não vai ter essa conversa de guarda compartilhada. Imagine que fosse o caso de um ou outro ficar com a guarda do filho. Litigiosamente, os dois estão ali, indo a juízo para ficar com a guarda da criança. E aí, nesse caso, o verbo tem que ficar no singular, porque o ou é excludente. Vamos à análise sintática, questão 10. O vocábulo ser recebe a mesma classificação nas duas ocorrências. Então, fica esperto com esse ou aí. Lá, nas duas ocorrências, gente. Em se julgam e se castigam. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Eles se julgam. Eles julgam quem, gente? A si mesmo. Pronome reflexivo. Bota aí, ó. A si mesmo. Pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Toda vez que o se for igual a si mesmo, a si mesma, a si mesmos ou a si mesmas, a ação volta para quem a pratica, é pronome reflexivo. A função dele é um pronome reflexivo. E vão lá. Se castigam. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros, eles se julgam com o direito de impor seu amor ou seu desejo a quem não os quer. Agora vamos ao segundo C. É bem grande o texto, né? Não vou ler não. Vou logo direto lá para baixo. Aqui, ó. Como é então que se castigam as moças? As moças castigam a si mesmas? Não, esse C é partícula passivadora, porque eu posso trocar por são castigadas, não é isso, gente? Como é que são castigadas as moças? Elas se castigam, são castigadas. Elas sofrem a ação de serem o que, pessoal? Castigadas. Então, esse ser é chamado de partícula o que, gente? Apassivadora. Quando eu posso trocar, por exemplo, anularam-se os itens da prova. O que é que você entende? Que os itens anularam a si mesmos? Não, anularam-se os itens foram... Se você pode fazer esse tipo de transposição, é porque esse ser é partícula apassivadora. Não tem a mesma função. E a questão 10... está o que, turma? Errada. Bote aí questão 10 errada. Pronto. Questão 10 errada. Bora para mais uma? Bora, pessoal. Rocha. Questão 11. A palavra ser classifica-se como conjunção e introduz oração completiva. A inclusão ou omissão de uma letra ou de uma vírgula no que sai impresso pode decidir se o autor vai ser consagrado ou processado. Vai decidir isso. Quando se introduz uma oração, e essa oração pode ser trocada pelo isso, vai decidir isso tudo aqui, se o autor vai ser consagrado ou processado. Esse se é conjunção integrante, não é isso, turma? Conjunção integrante. Só existem duas conjunções integrantes, é o que e o se. Conjunção integrante. E a oração é a famosa oração subordinada substantiva. Conjunção integrante é conjunção integrante. E introduz uma oração completiva. Pessoal, ela está completando quem aqui no texto? O verbo. Quem decide, decide algo. Esse verbo é transitivo o que, gente? Direto. Que oração seria essa, então, que completa o VTD, pessoal? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Só que o CESP não dá o braço a torcer. Ele não chama de oração subordinada, ele chama de oração completiva. Bem desleixado mesmo. Oração completiva. Certo? E ela é objetiva direta, ela completa o VTD. Certinha a questão número 10. Oração completiva. 10 nada, 11, né? 11. Questão 11 certa. Vamos a 12. Tá? Só existem duas conjunções integrantes, é o que e o se. Agora, muito cuidado, pessoal. Esse se, às vezes, confunde-se com o se de conjunção condicional. Conjunção condicional. Às vezes se confunde, o pessoal tende a confundir. Por exemplo, se eu falo assim, gente, ó, ninguém sabe se haverá o quê? Se haverá o quê, turma? Se haverá prova, pronto. Não, professor, vira essa bomba para lá. Enfim, vai ver prova assim, mas ninguém sabe se haverá prova. Esse se aqui é condicional ou é integrante? Parece que é uma condição, mas na verdade é uma conjunção integrante. Ninguém sabe isso.
E é uma oração completiva? É uma oração completiva, porque quem sabe, sabe algo. Que algo que alguém sabe? Se haverá prova. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, o que, gente? Direto, que o CESP chama de completiva. Oração completiva, mesma coisa. Olha aí, a conjunção integrante. E aí, caiu na prova, foi do CESP, TJ, DFT, mas a frase não era essa, né? Ele dizia lá que o internauta não sabe reconhecer se seu computador está infectado. O internauta não sabe reconhecer isso. Se o computador, ele disse que o C tinha valor condicional e a conversa fiada é conjunção integrante, não tem nada a ver de condicional. Ele pode dar a ideia de uma hipótese, beleza, mas não é uma condição para que alguma coisa aconteça. É hipotético esse C aí, mas não é condição. Bom, ninguém sabe se haverá prova. Pronto, vamos à próxima, número 12. A 12 diz aqui o seguinte, olha a 12, olha. Essa 12 é esquisitinha. 12, fala bem assim, ó. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, isso aí, ó. No segundo parágrafo do texto, o elemento C foi empregado em rir-se para indicar o que, turma? O homem chega a rir-se. Esse C pode ser suprimido, não pode, turma? O homem chega a rir da honra, a ter vergonha de ser honesto. Quando o C pode ser retirado, ele é partícula de que, turma? Realce letra A. 12, letra A. Foi-se embora a última andorinha. Foi-se. Cadê a última andorinha? Foi embora, né? Então esse C aí, turma, é partícula de realce. Eu também me lembro de uma charge, que a charge, ela falava assim, foi-se o martelo. Entende? Mas não é da foice o instrumento de trabalho, não. Foi-se o martelo, é o foi, verbo ir. Foi, partícula C, o martelo. Foi-se, tchau martelo. Acabou, perdeu o martelo. Estava aqui na minha mão, cadê o martelo? Foi embora. Acabou o martelo. Era uma charge. E aí, turma, qual a função desse C aqui? Foi-se o martelo. Partícula de realce. Martelo foi. Tchau, martelo. Esse C é partícula de realce. Do mesmo jeito que é aqui, ó. Você viu o trocadilho aí? Professor, não entendi o trocadilho. Quer dizer que lá naquele país, o regime, né, que é representado pela foice e o martelo, se extinguiu. Acabou, foi-se o martelo, acabou o martelo, acabou, né? Enfim, número 3. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 agora, né, turma? Virou a página aí, número 13. Professor, é muita questão. Eu coloquei muita questão, deu alucinada aqui, mas vamos que vamos. Questão 13 fala assim, gente, nas ocorrências, questão 13, no segundo parágrafo, a partícula C, em todas as suas ocorrências foi empregada para indeterminar o sujeito das orações em que ocorre. Assim caminha-se em direção ao controle do mérito das atividades. Quem é que caminha, você sabe? Índice de indeterminação do sujeito. O primeiro é mesmo. Quando se anula um contrato, aqui, presta atenção, quando um contrato, o que, pessoal? Quem que é anulado? Então o sujeito não está indeterminado, não. O sujeito está aqui na nossa cara, só que é um sujeito agente ou é um sujeito paciente, turma? Ele age anulando ou ele sofre a ação de ser anulado? A gente chama isso aqui de sujeito paciente. Como é que é o nome desse C aqui, turma? Partícula apassivadora. Toda vez que você achar um C, que você puder trocar por voz passiva analítica, ó, quando se anula o contrato? Quando o contrato é anulado. Esse C é partícula apassivadora. E o sujeito não está indeterminado. O sujeito está aqui, ó. Quem está indeterminado é o agente do verbo. Alguém age anulando o contrato, eu não sei quem é esse alguém, mas o sujeito está aqui na nossa cara e a questão está errada. E já começou para a segunda. Não precisa analisar todos. Você já viu que o primeiro indetermina o sujeito, o segundo não indetermina. O sujeito está aqui na nossa frente aqui. O agente é indeterminado. Então a questão 13 está errada. Tá? Professor, mas analise os próximos aí, só para a gente tirar uma dúvida aqui. Então vai. Quando se anula um contrato ou se edita uma medida? Quando se edita medida. Medida é o que, gente? Partícula apassivadora, impedindo-se a sua consumação. A sua consumação sendo o que, pessoal? Sendo impedida, também partícula apassivadora, por ser antieconômica. Afirma-se isso. Isso é o que, turma?
é afirmada outra partícula passivadora. Tudo partícula passivadora aqui, tudo partícula passivadora. Não tem nada de índice de determinação do sujeito. Pronto. Anula-se, em outras palavras, por má gestão administrativa. Anula-se. Ou da ação tal, justifica os seus custos. Anula-se, em outras palavras, por má gestão. Ela é anulada, em outras palavras, por má gestão. Tudo partícula passivadora, gente. Só o primeiro que é índice de determinação do sujeito, portanto o item está errado, o item 13. Vamos ao 14. Cadê o 14? 14 fala assim, ó, o trecho, os assírios chamam-na de fênix. Poderia, sem prejuízo da correção gramatical do texto, o seu sentido original, ser substituído por chamam-na fênix ou chamam-lhe fênix. Certa questão 14, bota aí pra gente. O verbo chamar no sentido de apelidar, ele pode ser VTD, quem chama, chama algo, chama alguém. Ensinar, portanto, seria o objeto direto. Ou chamam-lhe, o verbo pode ser VTI. O verbo chamar no sentido de apelidar, sim, e o lhe aqui é objeto indireto. Tá bom? Chamam alguém ou chamam a alguém, tanto faz. Exatamente. Chamaram, né? Chamaram a figura lá, chamaram o político de corrupto ou chamaram ao político de corrupto. O lhe tá aqui, ó, o na. Tanto faz, VTD ou VTI, o verbo chamar no sentido de apelidar, cognominar, denominar, pode ser VTD ou pode ser VTI, por isso as duas construções estão corretas. Aí já entra um pouquinho de regência, né? Bora para 15. Questão 15. Os termos, o uso de barcos. Questão 15? 15, agora sim, 15. O termo dúvida exerce a função de sujeito na oração em que ocorre. Aí ficou fácil. É só perguntar para o verbo quem é que. Agora só que tem um detalhe. Cadê o verbo, turma? Verbo haver no sentido de existir. Ele é um verbo o que, turma? Impessoal. O que significa isso, acho? Ele não tem sujeito. Verbo impessoal é aquele verbo sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir sempre será impessoal. Não tem sujeito e fica sempre na terceira pessoa do singular. Não há dúvida, né? No plural, vamos colocar no plural, e futuro, no futuro, não haverá dúvida. No plural ficaria como, gente? Não haverão ou não haverá dúvidas? Não haverá dúvidas. Isso, o verbo haver no sentido de existir. Ele é um verbo impessoal, sem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Ele falou que é sujeito, dúvida é sujeito. Claro que não. Está errada a questão 15. 15 errada. Bote aí, por favor, 15 errada. O verbo haver. Agora, o verbo existir, sim. O verbo existir tem sujeito. Não existe dúvida. Quem que não existe? Dúvida. Dúvida seria o sujeito. Mas o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Vamos à próxima questão. 16 agora, é? 16? Oi. Objeto direto. O verbo haver, sempre VTD, tá? Quando no sentido de existir, ele vai ser VTD, verbo transitivo direto. E se há algo, que algo que há aqui? Dúvida. Dúvida de que eu voto, blá, 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 objeto direto. Tá bom? E o sujeito? Não tem. Tá bom? Fechou. Vamos para 16. 16 agora, prova do TRT do Mato Grosso, 2016. Os termos, o uso de barcos e o voto obrigatório desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Cadê? Tá aqui, ó. Já grifei para ficar fácil, ó. Muitas vezes verifica-se a existência de matas e de estradas rurais em condições ruins, onde é necessário o uso de barcos. Pega o verbo e pergunta assim, o que é necessário? Aí você vai achar o sujeito, tá? Faz a perguntinha lá. Qual a perguntinha, turma? O que é necessário? Fez a pergunta, você acha o sujeito. Já fez a pergunta? Então faz. O que é necessário? Pronto, você acaba de achar o sujeito. E é sujeito simples, cujo núcleo é uso. Sujeito simples. Uso de barcos é necessário. Agora vamos ao próximo. Quando na Constituição Federal estabeleceu-se o voto obrigatório, olha a partícula C, estabeleceu-se o voto. O que você entende aqui? O voto obrigatório foi o que, turma? Quando foi estabelecido o voto obrigatório? Cadê? Quem foi estabelecido? Quem foi estabelecido? Estabelecido. Quem foi? O voto obrigatório é o sujeito também. Então as questões têm a mesma função, questão 16 certa. Sujeito para lá, sujeito para cá. Quem que foi estabelecido? O voto.
Não, professor, o sujeito está indeterminado. Alguém estabeleceu o voto. Não, não é assim que brinca, não. Quando você achar a partícula C, você tem que fazer essa esqueminha. Por exemplo, ó, aquela história, anulou-se a prova. Ah, não sei quem anulou, sujeito indeterminado. Não é assim, não. Anulou-se a prova, eu entendo que a prova foi anulada. Quem é o sujeito? A prova. Aqui é sujeito que sofre a ação de ser anulado. É a mesma coisa, estabeleceu-se o voto foi estabelecido. Sujeito, certo, item 16. Bora para o 17. 17. Na linha 14, o pronome nos exerce a função de complemento da forma verbal refletir. Cadê o pronome nos? Vamos ver aqui. É complemento. Quando ele fala complemento, a gente está falando que é objeto, tá? É a mesma coisa que objeto direto, objeto indireto. Complemento, objeto da forma verbal refletir. Onde está isso? A construção do pensamento constitui um dos objetivos mais perseguidos por todo aquele que almeja sucesso. É evidente que a interlocução comunicativa permite o entendimento, proporciona o intercâmbio de ideias e nos faz refletir. Rapaz, era para ter tirado essa questão daqui. Nos faz refletir. Essa questão ela é muito maldosa, cara. Nos faz refletir. E nos faz o quê, gente? Refletir. Questão chatinha. Que nos faz refletir o quê? Que faz refletir? Refletir? Eu não vou fazer o resto não. Nos faz refletir. Vamos lá. Pega o verbo aqui, turma. Faz. Pergunta assim, quem é que faz alguém refletir? Tem que ver no texto. Quem é que faz alguém refletir aqui no texto? A interlocução comunicativa. A interlocução comunicativa permite o entendimento, proporciona o intercâmbio de ideias e a interlocução comunicativa faz. O sujeito é a interlocução. Não está escrito aqui, mas está escrito aí no seu texto. A interlocução é o sujeito. E quem faz algo. Que algo que ela faz? Ela faz isso. Refletir. Agora, quem é que vai refletir? Nós refletirmos, faz com que nós reflitamos. O sujeito do refletir é nós. Esse nós aqui é sujeito. E é sujeito de qual verbo aqui, pessoal? Do verbo faz nós refletirmos. É como se fosse essa a ideia. Nos faz refletir. Faz que nós reflitamos. É essa a ideia, ó. Faz, eu vou escrever aqui de uma forma diferente. Ela faz o quê? Que nós reflitamos. Quem que vai refletir? Nós. Então pronto, é o sujeito. E se é o sujeito, não é complemento, a questão está errada. Nós aqui é sujeito do refletir. Faz que nós reflitamos e nos faz refletir. Que doideira, hein? É sujeito, pessoal? É sujeito. Questão errada, 17. 17 é errada. Não é complemento, é sujeito. Faz... Oi? Ah, boa pergunta. Quem faz algo. O que a interlocução faz? Ela faz isso. Refletir. Então, o objeto é essa oração aqui, amigo. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Toda essa caixinha aqui, ó, é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Cujo sujeito é quem? Nós. Que tinha que estar aqui dentro. Faz nós refletirmos, seria essa a ideia. Só que pela construção ele colocou o pronome anteposto e ficou desse jeito, mas é sujeito do verbo refletir lá. E o objeto desse verbo fazer é tudo isso aqui, dessa caixinha. A oração, exatamente. Pronto, questão 17 é errada, vamos a 18. Opa, regência agora, hein? Emprego de preposição. Saber regência é saber se você vai ou não vai empregar preposição. O indivíduo passa a viver como enfermeiro, babá, empregado e se esquece das próprias necessidades. A partícula C em se esquece pode ser retirada assim que a correção gramatical do texto fosse prejudicada. Não, né, gente? Quem se esquece de algo. Olha o desenho aqui. Eu costumo dizer que o verbo esquecer é assim, ou tudo ou nada. Ou você usa tudo, preposição e pronome, ou você não usa nada. Nem preposição, nem pronome. Tira o pronome, vai ter que tirar o que aqui, turma? Preposição. Tirei lá, tira o cá. Como é que ficaria? Ele esquece e esquece o quê? As próprias necessidades. Tá vendo lá? Então, é lembrar, esquecer e recordar. Ou tudo ou nada. São três verbos. Bota aí. Lembrar, esquecer, recordar. Ou tudo ou nada. Quem se lembra de algo. Tirei. Quem lembra algo. Recordar. Quem se recorda de algo. Tirei o se. Quem recorda algo. Sem preposição. Entendeu isso? Ficou claro? Querem que eu faça esquema no quadro? Precisa?
Três verbinhos, lembrar, esquecer, recordar. Se você colocar pronome, tem que colocar preposição. Tirou o pronome, tira a preposição. São 3 verbos. Esquecer, qual é o outro, pessoal? Lembrar e recordar. Recordar. Os 3 verbos aí funcionam da seguinte forma. Se você colocar pronome, esquecer-se, qualquer que seja o pronome, meter-se nos vos, você tem que colocar a preposição de. De e de. De algo. Pronto. Esquecer-se de algo, de alguém. E então, por isso que eu digo que é o tudo ou nada. Ou tudo, preposição e pronome, preposição aqui, ó. Ou então, se você tirar um, tem que tirar o outro. Se eu tirar, vai ficar como, turma? Esquecer. Esquecer algo. Agora ficou VTD, ó. Esquecer algo. Lembrar. Lembrar algo. Ah, eu tenho que lembrar o dia da prova, lembrar algo. Eu tenho que recordar. Recordar algo. Recordar o assunto. Ah, recordei do assunto. Não. Recordar o assunto. Recordar algo. Tá? Então aqui ele pode ser VTI com pronome. Aqui ele vai ser VTD sem pronome. Beleza? Aqui sem pronome, sem preposição, VTD. Vamos ver. Aqui com pronome VTI, portanto com preposição objeto indireto aqui. Tranquilo, turma? Beleza? Foi. 18 está errada. Falou que posso tirar a preposição ou tirar o pronome, né? Tirar o pronome. Partícula C pode ser retirada sem causar. Não, tá errado. Tem que tirar o pronome e tirar a preposição do outro lado. Vamos à próxima. 18, 19. Caixa Econômica Federal 2021. Opa, 2011. 2021. Seria mantida a correção gramatical se fosse inserida a preposição em imediatamente após a forma verbal implica. Esse verbo aí, pessoal, é um verbo complicado. Porque a gramática tradicional diz que ele é VTD. Uma coisa implica outra. Não tem preposição em, não. Ah, uma coisa não implica em outra, não. Não pode colocar mesmo, não. Só que algumas gramáticas contemporâneas já começam a aceitar o implica em. Mas o CESP, que é uma banca moderninha, pra frentinha, né? Progressista pra caramba, ela não aceitou o em. Ainda não aceitou. Essa prova aqui é de 2011. E a gente tem mais algumas referências recentes em que o seu examinador não aceita a preposição em. Então, só uma frase aqui, ó. Trabalho implica sucesso ou trabalho implica em sucesso? Trabalho é a mesma que eu disse, tudo implica aprovação. Mas eu vou dar. Trabalho implica sucesso. Trabalho implica sucesso. Pronto. Trabalho acarreta sucesso. Dá vontade de colocar o em, não dá não? Trabalho implica em sucesso. O pessoal lá de casa não está enxergando nada aqui, ó, por causa do reflexo do data show. Mas eu vou colocar aqui embaixo. Trabalho implica sucesso. Aqui eles enxergam, ó. Velocidade implica multa e por aí vai. Você não use a preposição, tá? Trabalho implica sucesso. Trabalho acarreta sucesso. Violência implica violência. Violência acarreta violência. E por aí vai. Sucesso. Pronto. Matou a charada aí, turma. Não posso colocar a preposição em. A questão 19 está o quê, turma? Errada. Professor, mas a gente nem leu o texto. E nem precisa, né? Só que eu pulei a questão 18. O que é que deu a 18 aí, turma? A 18 é errada também. Então tá aqui, ó. Olha o texto lá. Isso não implica ensinar jovens estudantes a mexer com planilhas de cálculo. Ele quer botar o em aqui. Isso não implica em ensinar... Não. Uma coisa implica outra. Esse verbo é VTD. Colocou aí. Professor, mas todo mundo usa. Mas nem todo mundo passa em concurso. Já viu isso? Né? Então pronto. E você, a sua mãe nunca disse para você que você não é todo mundo? Então pronto. Né? Todo dia ela falava isso para você. Você não entendeu isso até hoje? Então vamos lá, questão 20. A substituição da forma verbal objetivam, ou melhor, visem por objetivam, mantém a correção gramatical do texto. A conclusão praticamente unânime é de que políticas que visem a conservação. Gente, se houve acento grave aqui, é porque o verbo visar foi usado com preposição, não é isso? Visem a alguma coisa, essa coisa se chama o quê, pessoal? A conservação. Você sabe, né? Quando existe um acento grave é porque 2 A se juntaram numa só letra. Porém, se eu colocar o verbo objetivar,
Quem objetiva, objetiva a algo, ou quem objetiva, objetiva algo. Não pediria preposição. Logo, se não há preposição, eu teria que tirar o que, pessoal? O acento grave aqui, ó. Então, trocar o verbo visar pelo verbo objetivar até dá, só que tem que tirar o acento grave. Eles objetivam a conservação do meio ambiente. O verbo objetivar não pede a preposição. Então, se eu trocar um pelo outro, o sentido é mantido? É. Mas a correção gramatical seria prejudicada. Não manteria a correção gramatical. A questão está errada. Volta aí, Vintão. Tem 20 e o Vitem errado. Dúvidas aí, pessoal? Pessoal, não estou entendendo esse negócio não. O verbo visar é meio esquisito. Eu vou colocar um esqueminha para você aqui, ó. O verbo visar tem 3 sentidos. Visar. Visar. Você vai se lembrar da palavra mar. São 3 sentidos para o verbo visar. Mirar. Mirar. Sentido de almejar. E o sentido de rubricar. Que é a mesma coisa que passar assinatura, visto, rubricar. Tá bom? São esses 3 sentidos aí. Pessoal, qual desses 3 sentidos é o mais psicológico assim, ó? Qual que é mais psicológico deles? Mirar, almejar ou passar uma assinatura? Almejar, você faz mentalmente, né? Então, só no sentido de almejar é que o verbo visar será VTI. O verbo visar será VTI com a preposição a. Quem visa, visa a alguma coisa no sentido de almejar. No sentido de mirar e no sentido de rubricar, o verbo visar é VTD. Quem visa, visa algo. Visei o termo de posse, eu rubriquei o termo de posse. Visei o alvo lá no curso de tiro, visei o centro do alvo, visar algo. Agora, visei ao sucesso. Visamos ao sucesso no concurso aí. Visamos ao sucesso. Se eu trocar pelo verbo objetivar, como é que ficaria a frase, turma? Objetivamos o sucesso ou ao sucesso? Não usaríamos mais a preposição a. O verbo objetivar é o sucesso. Objetivamos o sucesso no concurso aí. Então, verbos de mesmo significado nem sempre têm a mesma regência. O verbo visar é VTI. Preposição a. O verbo objetivar é VTD, não tem preposição. Por isso que se eu trocar aqui vai dar problema. Não vai manter a correção. Eu teria que tirar o acento grave. Porque tirando a preposição, sumiria o acento grave. Né? E por falar em crase, olha aí, aparecendo a menina aí. Ó, crase, vamos à crase. Crase, pessoal, só tem uma regra básica. Você não tem que decorar a crase não. Você tem que entender uma regra básica só. Que crase é a junção de A mais A. Você fez isso, você está a caminho da aprovação. Posso apagar aqui essa banda de cá, turma? Vai avisar? Com licença. Vamos lá para o verbo, a questão da crase. Eu vou fazer um testezinho com vocês aqui rapidinho, pessoal. Fazer a matemática da crase. Crase é a junção de A mais A. A mais A, o que é que dá, turma? A com acento grave, exatamente, para dizer que houve a fusão. A mais 0, o que é que dá isso aqui, turma? A. 0 mais A, o que é que vai dar? A. A mais As. As com crase. E para dizer que houve crase significa mistura. Eu já misturei os dois aqui, ó. Os dois se misturaram. O que a gente coloca aqui, turma? Acento grave. Exatamente, indicativo de crase. Crase é mistura. Do grego, crase significa mistura. Então vamos lá. Se eu tenho A mais A, só que o segundo A é facultativo. Ele pode aparecer, pode desaparecer. Eu posso colocar o acento grave, mas eu sei que ele vai ser o que, turma? Facultativo. Se eu tenho A mais A e o primeiro A é facultativo, o que vai acontecer, turma? Crase facultativa. E se eu tenho, sei lá, A mais As e o primeiro A, que é a preposição, é facultativa, o que vai acontecer aqui, turma? As. Só que o acento vai ser o que, turma? Facultativo. Então você não precisa decorar quando é que a crase é proibida, quando ela é facultativa, quando ela é obrigatória, não. Você só tem que entender isso. Quer ver? Vamos raciocinar aqui. Quando é que a crase é obrigatória? Quando eu tenho quantos As? 2 As. Quando é que a crase é facultativa? Quando eu tenho 2 As, mas um deles é o que, turma? Ou o primeiro ou o segundo é facultativo. Quando é que a crase é proibida? Quando eu só tenho um A, aí não vai ter crase.
Aliás, para limpar a mente aí, crase significa mistura, do grego significa mistura. Eu pensava que crase era o acento, cara, mas crase é mistura. Quando você mistura um A mais o outro A, essa mistura é chamada de crase, essa mistura aqui, ó. Só que para esse A não se confundir com outro A qualquer, ele é um A diferente, ele é um A misturado, qual é o acento que a gente vai colocar para dizer, ei, esse A não é um A comum, ele é um A duplo? Você vai colocar um acento o quê, turma? Grave. Acento grave é o nome desse cara aqui, ó. Acento grave e indicativo de mistura. Indicativo de quê? De crase. Então, toda vez que houver junção de A mais A, você vai tacar o acento com vontade. Vamos lá. Questão 21, 2017. Ele fala que a substituição de as quais por a que prejudicaria a correção gramatical do texto. Pode-se prestar atenção que mesmo antes de entrar para a escola, o aprendiz, graças às práticas de letramento, às quais está exposto, a que está exposto. Então, vamos lá, quem está exposto, gente? Está exposto a alguma coisa, beleza, está exposto a alguma coisa. Como é o nome da coisa a que ele está exposto? As práticas, trocadas por quem, pessoal? As quais. Então, houve crase, houve mistura de A mais A, sim ou não, turma? Sim, a as quais ele está exposto. Só que agora raciocina comigo. Eu troco o as quais pelo quê? Haveria ainda fusão, pessoal, de A mais A? Ele está exposto a mais as quais. Troca o as quais pela palavra que. Troca o as quais aqui pela palavra que. A palavra que traz consigo a letra A, pessoal, para fazer fusão aqui? Então pode haver acento grave aqui? E se eu colocar, isso prejudicaria a correção gramatical, sim ou não, turma? Então a questão está certa. 21, certa. Eu vou ter que apagar o gabarito aqui, turma. Eu disse, dá só uma mostradinha aqui nessa banda de cá, meu queridão. Pessoal de casa aí, ó, dá uma olhadinha no gabarito, se você ainda não anotou o gabarito. Talvez você de casa não tenha visto o gabarito, você vai anotar aí agora, ou vai dar um print na tela. Pode até puxar mais um pouquinho para cá, porque eu acho que vai ficar mais claro aí, ó. Isso. Aí, agora a galera viu direitinho. Tira o print aí, pessoal. Print screen. E vamos à questão agora 22, né? 21? A 21 está certa, né? Posso apagar, né, turma? Com licença. Vou apagar aqui rapidão. 21, 22, 23 e por aí vai. Oi. Vai até que questão aí, pessoal? Beleza, vamos lá. Próxima questão. 21. É errada, certa. Questão 21, certa. Vamos a 22. Questão 21, certa. 22. O acento indicativo da crase deveria ser suprimido caso fosse inserido o pronome possessivo sua na expressão a autoria. A sua autoria. Olha o texto aí, gente. Estaria o autor sugerindo que em algum nível subterrâneo abra mão da autoridade e dos direitos geralmente associados à autoria? Pessoal, quem é associado a alguém, não é isso? Associado a alguém. Quem é esse alguém? A autoria. Só que se eu coloco sua aqui, turma, o artigo é facultativo. Quer ver? Antes de autoria. Faz uma frase aqui, ó. Sua autoria foi reconhecida. Bota o artigo aqui, como é que faria? A sua autoria foi reconhecida. Então, antes de sua, pronome possessivo, o artigo é facultativo. Então, o que aconteceria nessa situação aqui, turma? Associado a sua autoria. São dois As aqui, só que um A é obrigatório, o outro A é facultativo. Logo, o acento é o que, turma? Facultativo. E ele fala que o acento indicativo da crase deveria ser suprimido? Deveria não, ele poderia, mas deveria não. Questão 22 é errada. A crase tende a ser facultativa antes de pronome possessivo, tá, gente? Pronome possessivo, o artigo é facultativo, por isso a crase, se houver preposição, a crase será facultativa, né? Mas não que tenha que ser retirada, como ele sugere aí. Tá errada a questão 22. É facultativo o acento. 23.
No segmento fronteiriça, ad cataio, o emprego do sinal indicativo de crase seria obrigatório, ainda que se eliminasse a preposição de. Os nativos tinham apontado, na verdade, para Cuba, suas certezas foram parcialmente abaladas nas viagens seguintes, mas o navegador nunca chegou a pensar que aportara em um novo continente. Sua quarta viagem o teria levado, segundo escreveu, à província de Mago, fronteiriça a alguém. Fronteiriça a quem, pessoal? Fronteiriça a... Aí subentende-se a província de quem, pessoal? De Cataio. Então, ainda que eu retirasse a preposição de, o azinho ficaria aqui, ó. Fronteiriça a Cataio. É isso que ele está sugerindo, que eu poderia, tirando a preposição de, fronteiriça a província Cataio. A Cataio. Só que é o seguinte, pessoal, Cataio aceita artigo? Estive na Cataio ou estive em Cataio? O que você diz? Em Cataio. Gosto da Cataio ou eu gosto de Cataio? Como é que faria a frase? Cataio é um nome próprio que não aceita artigo. Tá? Então, nesse caso, se eu tiro a preposição de, o artigo a vai desaparecer aqui. Ó. Fronteiriça a quem? A Cataio. Cataio é um nome que não aceita artigo. Se ele não aceita artigo, não haverá o que, turma? Não haverá crase. Esse a é só uma preposição. Você poderia até fazer o expediente que o pessoal usa, assim, ó, vou a Cataio, volto de Cataio. Você não usa artigo, tá vendo aí? Moro em Cataio, estive em Cataio. Você não usa artigo. E se você não usa artigo, não haverá fusão. Então a questão está errada, 23. Oi? Com a preposição de, fica elíptico mesmo. Mas se você tira o de, essa elipse desaparece também. Fronteiriça a Cataio. Fronteiriça a um lugar chamado Cataio. Fronteiriça ao Rio. Fronteiriça a Brasília. Não tenho mais a palavra cidade ou província. Mas quando eu tenho a preposição de, realmente fica implícita a palavra província. Tirando a preposição de, a gente tira também a ideia de província, e aqui seria só um nome comum, Cataio. E Cataio não aceita artigo. Certinho? Você só subentende a palavra província por causa da preposição de. Tirando a preposição de, já não fica mais implícita a palavra província. A província é Cataio. Se for assim, entendo. Sim, sim. Eu entendi. Você entende que no caso fica ainda a palavra província, né? Província Cataio. Entendo. Não, mas é o seguinte, quando você tem nomes próprios de lugares, são chamados de topônimos, né? Os topônimos, nomes próprios de lugares. Uma vez que eles aparecem sozinhos, você vai ter que observar se eles aceitam ou não o artigo. Nesse contexto, veja que ele não está sozinho, está com a preposição. Então aqui realmente existe uma palavra implícita, que é província. Uma vez que você tira a preposição, você está agora contando com o nome mesmo, exclusivamente só com o nome, não tem nada implícito aqui. Porque se fosse assim, eu poderia dizer assim, fronteiriça a Brasília. A Brasília. Não, mas aí eu vou entender que é a cidade de Brasília. Não, aí o nome aqui é Brasília, não tem nada implícito não. Ó. Brasília aceita artigo? Moro em Brasília ou moro na Brasília? Eu volto de Brasília ou volto da Brasília? Eu estive em Brasília, moro em Brasília, gosto de Brasília, não aceita artigo não. Então, fronteiriça a Brasília, não haveria acento grave. Agora, quando eu falo assim, fulano esteve na cidade fulano de tal, que é fronteiriça a de Brasília, a cidade de Brasília. Aí tudo bem, você tendo D, você tem cidade implícita, você tem fronteira, você tem província por causa do D. Tirou o D, você tem só o nome puro. E aí você tem que ver se aceita artigo ou não. Cataio não aceita artigo. Se não aceita artigo, não haverá crase. Tudo bem? Ficou tranquilo isso aí? 23 está errado, então. A 24. 23 errada, turma. 23 errada. Vamos a 24. 24 diz aí o seguinte, turma. A 24. De acordo com o contexto, estaria também correto o emprego do sinal indicativo de crase enquanto a. E quanto a corrigir, eita ferro, corrigir é verbo, né, turma? Verbo nunca aceita artigo antes dele, artigo a. Então esse a aqui é apenas uma preposição, nunca se usa acento grave antes de verbo. A questão 24 está errada.
24 errada. Essa não precisa nem discutir o texto. Questão 24 errada. 24 errada. Bora para a próxima. 25. 25 fala aqui o seguinte. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a expressão a acusação por a acusação com acento grave, pois nesse caso o emprego do sinal indicativo de crase é opcional. Acho difícil, hein? Vamos ver o texto aqui, ó. Mas as ordenações manuelinas e as ordenações filipinas já faziam menção aos promotores de justiça, atribuindo-lhes papel de fiscalizar a lei e de promover a acusação criminal. Cadê a acusação? Ah, sim, claro, desculpa, não tinha enxergado. A acusação, tá aqui. Então tá, o papel de fiscalizar a lei e o papel de promover a acusação criminal. Gente, eu posso colocar acento grave aqui? Quem promove, promove algo. Verbo transitivo o quê? Não havendo preposição, esse a é apenas o que, gente? Artigo. Em vez de acusação criminal, bota inquérito. Você vai ver apenas um o. Promover o inquérito criminal, né? Então aqui não haverá acento grave não, viu? É errada a questão 25. Vamos a 26. A 26 trouxe aqui, ó. Na oração, precisará atender a expectativas. A eliminação da preposição a não acarretaria erro gramatical. Gente, muito cuidado com esse verbinho aí, ó. O verbo atender, isso aqui é CESP. Esqueça a gramática tradicional. Esqueça a gramática tradicional. O verbo atender para o CESP, ele pode ser VTD ou VTI. Pode ter a preposição a ou não. A preposição a, nesse caso, é facultativa. Atender a expectativas ou atender sem preposição. Expectativas. A eliminação da preposição não acarretaria erro gramatical. A questão está o quê, turma? Certa. Para o CESP, as duas estão corretas, tá? O verbo atender pode ser VTD ou VTI, tá certo? Assim como o verbo servir também. Como você é servidor público, né? Então, servir o público ou servir ao público, tanto faz. Atender o público, atender ao público. 27. É facultativo o emprego do acento indicativo de crase em a autora, de modo que sua supressão não comprometeria a correção gramatical. Gente, a crase ela tende a ser facultativa com pronome possessivo, com nome de mulher e depois da palavra até. Até, nome de mulher, pronome possessivo. É só lembrar assim, até a mulher é possessiva, entendeu? Até, nome de mulher, pronome possessivo. Eu sei que é uma brincadeirinha, mas ajuda a lembrar. Até, que mais? Nome de mulher, pronome possessivo. Havendo acento grave, é facultativo. Aqui não é pronome possessivo, aqui não é até. E aqui não é nome de mulher. É errada essa questão aqui, ó. Mas não tardou que a primeira cedesse à outra. Primeira cedesse à outra. Quem cede, gente? Cede a alguém. Quem é esse alguém? A outra. É a outra. Então existem dois as aí, turma. Tá? Existem dois as aí. O acento grave não é facultativo, não. Questão está o que, turma? Errada. E tem uma dica também, pessoal. O pessoal usa muito, que é o seguinte. Troca o termo feminino por masculino. Se no masculino aparecer ao, no feminino haverá crase. Troque o feminino por masculino. Se no masculino aparecer ao, no feminino haverá crase. Olha aí. Mas não tardou que a primeira ou a primitiva cedesse ao outro. Ao outro. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra, que o primeiro cedesse ao outro. O acento é obrigatório aqui. É errado a questão 27. Nós vamos até 9 horas ou 9h15, pessoal? Nosso horário é 9 ou 9h15? 9 horas. Eu vou passar o gabarito então a vocês aqui, turma. Questão 28 e da 28 em diante. Vou passar o gabarito rapidinho aqui para vocês. Vamos lá. Tome nota das questões aí. Questão 28. 28. Parará. Vamos ver aqui. Questão 28 está errada. Questão 29, certa. Questão 30. A questão 30 está errada. Questão 31 é errada. Questão 32, errada também. Questão 33, errada. 34, certa. Questão 35, errada. 36, errada também. 37, errada. 38, certa. 39, certa. 40, errada. Vou passar aqui do outro lado aqui o gabarito para não ter que apagar ali de novo.
Vamos lá, questão 41. Então tá bom. Vamos lá. Questão 41. Alguém tinha falado que era 60? Não, não, né? Questão 40. Questão 40 agora. 40 já está errada. Questão 41. Questão 41. Na 41 você tem questão 41 errada, 42 certa, 43. Ali logo após 2012, a vírgula é facultativa, está certa. 44 certa. 45 certa também. 46 errada. 47 certa. 48 a 48 certa. 49 certa e 50 certa também. Eudes, você poderia focalizar ali, cara, só para o pessoal de casa ver direitinho lá o gabarito? Aí, valeu, campeão. Pessoal, vou colocar aqui também, qualquer dúvida que você tiver aí sobre o material, quiser tirar alguma dúvida, esclarecer, meu Instagram, tá? @AtilaBiorana. A Biorana. Beleza? Eu vou fazer um plantãozinho aí até para que você, tendo alguma dúvida, quiser mandar algum, pode mandar um áudio, né? No Instagram lá direitinho, aproveita e já se inscreve no... Oi? Pois é bem possível que sim. Bem possível que o pessoal fazendo essa revisão esteja lá com o pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Sucesso. Até a próxima. Valeu.